Eu costumo falar o seguinte, está tendo um movimento de todo mundo querer sair do híbrido e voltar para o presencial. Não vai rolar. Eu sinto Na informar. verdade, as empresas, as grandes empresas, querem fazer esse movimento até para poder estar mais próximos, Exato. para que consigam, não controle é a palavra forte, né? mas que Monitorar. tenham Acompanhamento, eu vou dizer. acompanhamento, O que é eu o acho- tete a tete. Mas tem um outro lado. Então, vocês estão falando do home office, ou do trabalho do remoto. híbrido, né? Você, no híbrido, mas se você verificar, César, e você como é um estudioso, eu sou contador de história, né? Eu na Evertrack, ele é CEO, eu sou homem da área de vendas e marketing. E você tá home office ou você tá indo pro escritório? Cara, eu moro em Jaguariúna. O mundo é virtual. Eu vou te falar a Sabe, palavra que você me fala. gente, Não, você sabe o que... esse Você baiano- lembra o que você falava pra mim? Você falava assim, ele falava assim... Não vou- eu tenho memória Quem seletiva. quem é bom em Seletiva. desculpa não é bom em mais nada. Você pode vir pro escritório, você tem que fazer isso com ele também, viu? Não, mas voltar, você já tirou o foco. Já aí, tirou- mas- eu ia dizer o seguinte, desculpa, Guerra, que mesmo nas empresas, gente, Você não inclusive, consegue ver. se contar Você não consegue olhar o trabalho que tá nós desenvolvemos com a ferramenta, com a solução de Evertrack, mesmo presencial, tem uma... Cara, a improdutividade é muito grande. A gente está num processo aí de uma grande financeira que ela já está com 200 pessoas analistas no back-office. É uma grande financeira de alto. E o Red lá fala lá para a diretoria que precisa de mais gente. Porque o processo... E ele não sabe medir, né, os executivos não sabem medir se 10, 15 ou 30 minutos é o tempo real do processo. Então, o que eu quero dizer? Não é só o home office, o trabalho remoto. O trabalho também dentro do escritório presencial, olha, o que tem, o café, as fofocas. Sim. Então, tem que olhar não só... A pessoa só está olhando o home office. As empresas estão achando trazer para dentro... Resolve o problema. Não resolve o problema. Mas é que Uma das coisas- existe... Desculpa, deixa o meu amigo, eu senão ele vai ficar bravo Não, comigo. não. Eu acho que existe um ponto que, assim, boa parte da retomada, Sim. quem era 100% home office está tentando voltar para um trabalho híbrido, ou Sim. quem estava híbrido tentando aumentar o índice de frequência, é que muitas vezes se perdeu a cultura. Exato. Então isso daqui é um ponto que Sim, quando, sim, isso é quando real. eu falo que as empresas hoje, quando a gente Sim. quer pensar num processo de rampagem, é cultura. Sim. Né? A gente tem a parte estratégica, que é o pico da pirâmide, a gente tem o meio que vai ser o tático, tem a parte operacional, pessoas e processos, Sim. ok, porém você tem uma cultura. Sim. E parte das pessoas, das grandes empresas, estão perdendo essa cultura. Então, exemplo, se a gente falar de grandes companhias, a minha esposa trabalha numa grande companhia, numa multinacional de importação, a maior de importação e exportação, e não é a americana que passa em todas as Netflix da vida, que ela fica braba, mas sim a da Fórmula 1, para não fazer porque eu não estou ganhando. Ela a cultura, e quando ela fala o nome da empresa, você vê o brilho nos olhos. Sim. E hoje, o home office, Sim. muitas vezes, isso Perdeu. se perdeu um pouco. Guerra, Só mas também é de geração, tá? Sim, não, eu eu sou da sei. geração que era orgulho falar na empresa que eu trabalhava. Hoje, a geração anterior a essa, nem aí. Não, e aí tem a Que questão do aí que eu acho que tem que imediatismo. trabalhar, Porque aí trabalhar essa... Porque a nova geração, ela vive uma questão muito do imediatismo. E aí quando a gente olha para o lado e fala assim, como que eu vou conseguir medir o jovem de 18 anos e conseguir fazer com que ele apegue aos valores da companhia, hoje vocês têm uma solução. Sim. E vocês conseguem medir até o Sim. nível de satisfação através do monitoramento Sim. de desempenho, Sim. através de uma solução tecnológica Sim. por detrás disso. Sim. Então, o que eu queria me aprofundar um pouco mais é quais são os dados que pode ajudar, Uhum. né, os decisores, decisões empresariais do tipo, olha, esse colaborador, ele funciona muito melhor. Eu concordo contigo quando Sim. você vive um híbrido e aí você chega lá, a primeira hora da manhã, cara, ninguém produziu nada, porque tá todo mundo, e aí, como que foi? Não sei o que lá e tal. Mas a ferramenta de vocês hoje, ela tem uma análise comportamental extremamente importante. Então, quais dados hoje vocês conseguem gerar para a companhia, para que eles tomem uma decisão adequada, que isso daqui funciona, que você ganha produtividade, nesse horário você tá legal, acho que nesse horário vale melhor fazer as reuniões, porque também tem uma baixa demanda, enfim.
Eu queria entrar um pouquinho mais de Sim. cabeça na parte mais comportamental e ir através de sentimento de dados. O que a gente tem hoje? A gente tem duas coisas na vida do colaborador e na nossa vida pessoal. Foco e não foco. Ponto. Você pode dividir em vários nomes, mas assim, ou a pessoa está focada na atividade fim dela, o que ela tem que fazer, ou ela não está focada. É que é difícil eu até falar sem ter muitos exemplos, mas, primeiro, essa diminuição da quantidade de horas de foco para a hora de não foco é um indicador que a pessoa está descolando da empresa. Descolando, inclusive, da empresa mesmo, da cultura, né? Então, historicamente, ela tinha um foco de X horas por dia, está diminuindo. Está se distraindo mais. Quando você põe a lupa na distração, ela está procurando emprego, ela está procurando médico, às vezes ela está passando por uma doença, e você não sabe disso, nem no escritório, que é o que a gente estava caminhando para isso, né? Nem o RH, né? Inclusive, Nem o que RH. Perfeito. Na pandemia, nós tivemos colaboradores nossos, o primeiro lugar que a gente testou a nossa ferramenta foi na nossa casa. A gente pegou colaboradores entrando num momento de depressão e que aí ficou aquela dúvida ética, poxa, abordo ou não abordo? A gente falou, dane-se, vamos abordar, lógico, com uma psicóloga, com um processo muito profissional, sem ser invasivo, porque é melhor você salvar a pessoa, salvar no sentido de, em todos os sentidos, né? Não preciso ser explícito tanto nisso, mas as pesquisas que a pessoa fazia eram muito voltadas nesse sentido. Então, a gente fez o acolhimento, resgatamos aquela pessoa. Poxa, isso já valeu o ano. Ponto. Então, as distrações, elas vão mostrando o comportamento daquela pessoa. Isso nós estamos falando de distração. Mas e o foco? O foco, ela está fazendo o que ela deveria fazer, então os indicadores do que ela está fazendo são tão importantes quanto o tempo que ela fica. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um estudo uma vez para uma empresa em que tinha um colaborador que ele chegava, ligava a máquina, desligava na hora certa. Ele ficava 8 horas com a máquina ligada. Quantas horas produtivas ele entregava de foco? 3h30. Só que eu via que assim, ele não se distraía, ele não fazia nada. Ele era bonitinho, ele ia lá, ligava a máquina de manhã, trabalhava. Eu virei e falei, gente, por acaso essa pessoa aqui é um menor aprendiz ou um estagiário? Mas como é que você sabe? Ué, o cara tá entrando cedo, tá saindo de tarde, ele faz uma hora de almoço cravadinha, mas ele não tem atividade. Então o erro não está no colaborador, está no gestor,